Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 até o 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra que foi lida. Vamos ter um tempo de oração, vamos falar com Deus, que Deus nos ilumine e nos abençoe para que fale aos nossos corações acerca desta palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Agora pedimos que o Senhor a frutifique nos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, falar com a vida de cada um que está aqui, Senhor. Queremos sentir a Tua presença ainda mais, como já temos sentido desde o início desse culto, Pai. Fala conosco, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor, e possamos sair daqui transbordantes, Senhor, passar uma semana vitoriosa com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos de nós já não passou por alguma situação extrema, de muito perigo, né? Vendaval, raio, né? Aqui cai muito raio em Santa Rita, né? Quando eu vim para cá em outubro de 2009, eu me lembro que a primeira semana que eu passei aqui, eu falei: nossa, o apocalipse está chegando em Santa Rita do Passa Quatro, né? Eu não tinha noção do que era aquilo, né? E assim, vendaval, raios, assaltos, né? Muitas vezes somos surpreendidos por uma situação extrema, muito desagradável, né? Acidentes, problemas de saúde, más notícias. E nessas situações, geralmente a gente fica apavorado. Eu me lembro que quando, em 2010, eu capotei o carro, a sua vida passa como se fosse um filme naquela hora. E você rodopiando e capotando, você vê ali, eu vi claramente a mão de Deus me livrando mesmo, mas além disso você vê que a vida às vezes ela passa num segundo e você pode perder uma oportunidade de ouro que talvez Deus esteja colocando no seu coração, na sua vida, né? Muitas vezes o Senhor fala conosco tantas coisas, muitas vezes pretendemos fazer tantas coisas, e num momento de distração, às vezes num momento de fragilidade, ou num momento de, enfim, de alias qualquer da vida, de qualquer fator externo que esteja fora do nosso controle, muitas vezes somos surpreendidos por essas situações extremas. O controle sai da nossa mão. Aí nós percebemos que na verdade nós não temos controle de nada. Nós não temos o controle das coisas. E é justamente porque o controle não está nas nossas mãos que o Senhor Jesus nos ensina nessa noite, com esta palavra, algumas verdades eternas para a nossa vida. Muitos de nós está passando no momento tempestades. Eu não sei que tempestade que talvez esteja te assolando, mas eu tenho as minhas, você tem as suas. Eu não sei o que é, talvez seja o seu trabalho, talvez seja o ramo que você escolheu para trabalhar no meio dessa crise e não está virando. Eu não sei se é um problema de família, mas enfim, nós passamos por dificuldades. O crente também passa por dificuldade. Como eu já disse anteriormente, é mentirosa essa doutrina que diz que crente não passa provação, tribulação, que é só vitória, que não tem luta. Queridos, para termos vitória, passamos por lutas. Quem é que é aprovado em alguma prova, em algum concurso, ou em alguma maratona, em qualquer coisa, sem passar pela competição, sem passar pelo teste? O Senhor Jesus permite que nós sejamos testados e que a nossa fé aumente. Este é o objetivo das tempestades na vida do crente.
Aos corações que estão aflitos, preocupados, sem esperança, nessa noite a palavra é para você e para mim também, para todos nós. Nessa noite Deus quer ministrar aos nossos corações, apaziguar os nossos corações diante das tempestades que vêm assolando a nossa vida. Ligamos a TV, só vemos más notícias. Como se não bastasse, muitas vezes você chega em casa e é surpreendido por más notícias. Filho que fica doente, enfim, tantas coisas. Mas temos que entender o que Deus está falando conosco. Nesta noite Ele fala sobre confiança em Deus. A chave para nós apaziguarmos o nosso coração é nós confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus. O que nós podemos aprender com esse trecho da palavra de Deus? A primeira coisa que eu separei aqui nessa palavra é que anoiteceu, o dia se findou, estava já caindo a noite, onde as coisas ficam todas mais difíceis, né? Quando você está viajando, o meu sogro sempre falava para mim: olha, viaja de dia, porque viajar à noite, tudo que acontece à noite é mais difícil. Fura um pneu, acontece alguma coisa. Então ali anoiteceu. O que era dia, o que era claro, já tinha se passado, já tinha se findado um dia. Jesus estava muito cansado, tinha pregado diversas horas para as multidões que ali estavam, e a multidão foi deixada. Estavam somente os seus discípulos e Jesus ali, somente Jesus e os discípulos, os 12 ali, os mais chegados, no barco, seguindo viagem até o outro lado, porque haveriam de passar aquele tempo, aquele período viajando, para que fossem chegar ao outro lado e continuar pregando o Evangelho. Tanto é que se a gente vê aqui no capítulo 5, nós já vemos que eles chegando do outro lado, um homem já com espírito imundo já apareceu e Jesus já começou o seu trabalho ali, no outro lado da banda do rio. Mas até que chegasse ao outro lado, passaram por uma grande tempestade. O Senhor quer usar as nossas vidas do outro lado. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer levar-nos a lugares maiores, a lugares mais adiante. Mas talvez tenhamos ou estejamos passando pelas tempestades. Que nós aprendamos a como passar na tempestade, dando glórias a Deus. Amém, queridos? Quase sempre em nossa vida o Senhor nos chama para um relacionamento particular, mais chegado, mais íntimo. É isso que aconteceu. Anoiteceu, a multidão foi deixada e Jesus se reuniu com os discípulos mais próximos. Ele sempre estava cercado de gente, cuidando, orando, curando, ensinando, expulsando o demônio. Ele sempre gostou de andar cercado de gente. Nós devemos ser assim também. Crente que não gosta de gente, tem alguma coisa errada. Nós precisamos levar o Evangelho, não somente pregando e falando e tentando convencer às vezes pelas nossas próprias forças, né? Confesso que às vezes alguns de nós acaba se tornando um pouco chatos de tanto falar, mas as pessoas às vezes querem ver atitudes em nós. Então nós devemos falar de Cristo com as nossas atitudes, devemos estar e devemos amar estar perto das pessoas, por isso, porque pessoas chegam a Cristo por relacionamentos conosco. Dificilmente, ou é uma minoria, as pessoas que têm uma experiência como o apóstolo Paulo teve, por exemplo, de cair no cavalo por ter visto o próprio Jesus. Hoje em dia, Jesus usa a sua igreja, e a sua igreja, ela está plantada onde você está. No seu trabalho, na sua faculdade, é lá que você deve testemunhar. E as pessoas que estão em volta de você devem notar que você é diferente. Mas não é disso que estamos falando exatamente agora. Jesus amou estar cercado de gente, mas naquele momento específico, o momento era de intimidade. O momento era de separação. O que nos ensina Jesus nessa passagem? Que certamente Deus fala conosco aqui, neste ambiente, na igreja, neste templo onde nós estamos juntos, na escola bíblica, no evangelismo que nós fazemos, na praça. Deus está falando, a palavra de Deus está sendo pregada, o Senhor está ministrando, o Senhor está falando. Há um propósito para o corpo de Cristo estar junto, reunido, andar sempre ligado, congregar.
isso sem dúvida, queridos, é algo que nós não podemos abrir mão. Se você vê no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus fala assim: olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Já existia naquela época gente que não tinha muito compromisso com o evangelho, não gostava de estar muito junto. Congregar é sem dúvida uma necessidade para a igreja, para o corpo de Cristo, mas nós vemos aqui que há momentos em que ele deseja uma busca pessoal, individual, diária, secreta, só você e Deus, onde ninguém mais vê você, onde você é você mesmo na sua intimidade. E as pessoas, talvez você não precise impressioná-las com o que falar nas coisas certas, o que agir daquela forma, como talvez deixar de fazer algumas coisas para que as pessoas tenham um testemunho ali. Não estou falando de máscaras, estou falando da vida social, que muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas, temos que, enfim, nos relacionarmos. Ali não, na intimidade com Cristo, é só você e Ele. Ali você pode rasgar o seu coração, ali você pode dizer o quanto você o ama, ali você pode dizer: Senhor, este problema está me afligindo, eu não consigo mais dar um passo à frente. Ali você pode rasgar o seu coração. É esse momento de intimidade que o Senhor também deseja conosco. E isso, meu querido, nós podemos falar sobre, nós podemos ensinar, mas eu não posso viver isso por você. Mas eu desejo profundamente que cada um de nós tenhamos experiências assim, profundas e secretas com o Senhor, onde só Ele te conhece, só Ele sabe o que vai no seu coração, só Ele te sonda a sua mente, o que você pensa, o que você sente. Amém, queridos? O relacionamento se desenvolve no corpo, mas também em particular com Deus. Isso, estou falando de devocional, de leitura da palavra, mas não é aquela coisa religiosa. Isso deve ser prazeroso, isso deve partir de um relacionamento, de uma vontade, de uma busca incessante por Deus. Nossas orações, propósitos que talvez você faça com Ele, planos, conversas com Deus, isso fará com que Deus não seja simplesmente o seu conhecido, vai fazer com que você seja amigo dEle. Amém, queridos? O Senhor deseja ser amigo das nossas vidas. E há pessoas, lembrando, voltando para um exemplo do cotidiano, tem pessoas que a gente só vê ou só conversa quando está reunido com outras pessoas que são amigos em comum. Não que a gente não goste de determinadas pessoas, mas há pessoas numa cidade como a nossa, pequena, mas muito, assim, é um número infinito de pessoas. Muitas vezes não temos intimidade com X ou Y pessoas, ou porque talvez só trabalhamos com elas, talvez não sejam nossos amigos, mas quando estamos numa roda de outros amigos em comum, acabamos encontrando e conversando. Não que simplesmente não gostemos, mas simplesmente não temos intimidade. Vemos de vez em quando em um ou outro evento social. O Senhor Jesus não quer ser essa pessoa que só é conversada, que só é falada, que você só conversa quando está com outras pessoas que também têm Ele em comum. O Senhor Jesus deseja que você seja amigo íntimo dEle. Amém, queridos? Isso é importante para o seu relacionamento espiritual. Como anda o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus? Isso é uma pergunta que jamais deve faltar. Nós devemos sempre ter esse senso de autocrítica. Jamais devemos deixar que a religiosidade arranque isso de nós. Porque muitas vezes nós chegamos, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. Colocamos isso na nossa cabeça e vivemos isso como se fosse algo automático. Isso é religiosidade, isso não salva ninguém, queridos. É óbvio que nós gostamos e precisamos estar juntos. Mas quando o automático passa a nortear as nossas vidas, precisamos parar e fazer esta pergunta: como anda o meu relacionamento com Deus? Por que eu estou indo encontrar com os meus irmãos? Que jamais também nós coloquemos qualquer outra coisa acima de Deus e da sua palavra, acima desse tempo onde nós temos juntos com Ele. Amém, queridos? A primeira coisa então que nós vemos Jesus falar e Jesus nos ensinar é que a multidão foi deixada, saíram um pouco de cena e tiveram um relacionamento mais estreito com o Mestre, com Jesus, assim como Ele também deseja ter com cada um de nós.
segunda coisa que eu vejo Jesus nos ensinando é que ele adormeceu enquanto eles navegavam. Até dormindo, Jesus nos ensina. Até dormindo. Primeira coisa que ele nos ensina é que ele era humano. Ele sentia cansaço, sono, exaustão. Como também nós sempre falamos aqui, é mentirosa a doutrina que enxerga Jesus somente espiritual, somente uma pessoa diferenciada que nós nunca poderíamos alcançar. Não, Jesus é o Deus que se fez homem, sofreu como nós, tinha cansaço, sono, sentiu tristeza, e naquele momento ele estava pregado de sono, tinha pregado muito, estava cansado, falado horas a fio para aquelas multidões. Então a primeira coisa que ele nos mostra é que Jesus é humano. E no primeiro século surgiu a doutrina, essas doutrinas que Jesus seria uma espécie de holograma, que ele tinha uma aparência física só, mas que ele não era. Essas doutrinas são heresias, continuam sendo e sempre serão, porque era necessário que um homem sem pecado morresse pelo pecado da humanidade. E como não seria possível isso, o próprio Deus se faz homem, e se fazendo homem, na sua morte paga o preço que deveria recair sobre a minha vida e a sua vida. Então, se Jesus não fosse humano, tangível, tanto é que Tomé coloca as mãos, os dedos para ver. Eu quero colocar a mão aí, eu só acredito vendo, né? Não sejamos como Tomé. Mas essa passagem nos ensina também que Jesus tinha um corpo diferenciado depois da ressurreição, mas ele era humano. Deus não morre, o preço jamais teria sido pago, então, se Jesus não tivesse sofrido e morrido na cruz. Nunca percamos isso de vista. Outra coisa que Jesus nos ensina nessa passagem é que nós devemos ter confiança nesses momentos de dificuldade. A primeira coisa que a gente faz geralmente é nos desesperarmos. Aqueles discípulos estavam apavorados. Diz que entrava água dentro do barco e o barco virava e ameaçava cair e virar. E Jesus dormia muito cansado, dormia tranquilamente. Jesus nos ensina que quem confia em Deus não fica desesperado. Amém, queridos? Precisamos aprender a confiar em Deus, entregar o nosso coração e as nossas ansiedades, diz o apóstolo Pedro, entregando as nossas, colocando diante de ti as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus por isso. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, o apóstolo Paulo também fala. Então, queridos, as nossas provações servem para o nosso bem, ainda que nós não vejamos o bem naqueles momentos de dificuldade, mas o Senhor olha além. Devemos ter a mente de Cristo, os olhos de Deus, olhar com os olhos espirituais. Quem confia em Deus não fica desesperado, ou não deveria ficar desesperado. Mas nós somos humanos, nós ficamos desesperados. Então nós lemos essa mensagem para sempre nos lembrar a retroceder, a voltar, a olhar para trás, fazer uma autocrítica. Senhor, eu estou desesperado além do limite, me perdoa, toma aqui as minhas cargas. Diz a palavra do Senhor que o jugo dele é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Ou seja, a bagagem que nós carregamos não precisa ser carregada. Mas muitas vezes nós vamos acumulando bagagens que nós não devemos carregar. Mas nessa noite Ele nos convida, diante da tempestade também, a aliviar a nossa bagagem, tirar dos seus ombros aquilo que você não pode fazer, que é o sobrenatural, é só Ele que fará. Descanse em Deus, não se preocupe, não fique desesperado. Será que nós temos descansado em Deus, ou temos vivido o dia de hoje preocupado com o amanhã, com o que ainda não veio? Será que a gente tem se concentrado no problema ou no Deus que pode nos ajudar a resolvê-lo? Descansar em Deus, querido, é exatamente isso. É não se preocupar antecipadamente. Ele vai agir, é lógico, é não ser desleixado, ocioso, né? Não orar, não ler a palavra, não trabalhar mais, porque tudo vai acontecer, né? Aí não. Temos que fazer a nossa parte, nos esforçar. Confiar em Deus é saber
o Deus em quem você serve. É conhecer, é ter intimidade. Justamente por isso, justamente pelo motivo de intimidade com Deus, relacionamento com Deus, você conhece mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, você sabe que Ele vai agir. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Outra coisa que nós vemos nessa passagem é o comportamento dos discípulos. Os discípulos acordaram Jesus clamando socorro, assustadoramente assustados ali, preocupados, e os discípulos provavelmente chacoalhavam Jesus ali, até um tanto desrespeitosos talvez, né? Senhor, não te importa que a gente morra? Como assim? Olha que pergunta. Jesus não se importaria que eles morressem afogados? É claro que se importaria. Mas eles vão lá e acordam: Senhor, não te importa que a gente morra? Eles estavam desesperados. Quando nós estamos desesperados, nós tomamos às vezes algumas atitudes e falamos coisas que não deveríamos. Mas o motivo para colocarmos a nossa mente no lugar, descansar em Deus, que Ele cuide das nossas palavras também. Amém? Mas de qualquer forma eles reconheceram ali que Jesus seria o único capaz de fazer alguma coisa diante daquele vento, daquela tempestade, daquela água agitada. Nos ensina que não é na nossa força que a tempestade vai embora. Muitas vezes queremos consertar os problemas só do nosso jeito. Aquilo que dá para a gente vai fazer. Mas muitas vezes Deus está falando, Deus está mostrando, e nós estamos batendo a cabeça, fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Mas não é na nossa força. É na força de Deus que o mar se abre. Não somos nós que fazemos o mar abrir. Não foi Moisés que fez o mar se abrir. Moisés recebeu uma palavra do Senhor e fez o que o Senhor ordenou, e o mar se abriu. É com a intervenção do Todo-Poderoso. Ali o homem Jesus, cansado, exausto, também era o Deus Criador Todo-Poderoso, que domina sobre tudo e sobre todos. Não somente que ressuscita os mortos e cura os enfermos, mas que tem o poder sobre toda a obra da criação. Os ventos e as tempestades obedecem à sua voz. Será que há alguma coisa impossível para Ele? Será que o seu problema é tão insolúvel diante de Deus que acalma uma tempestade? Ao mesmo tempo que devemos estar tranquilos, nós temos que saber que o nosso socorro vem do Senhor. Davi, quando proferiu aquele salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele estava desesperado, provavelmente sitiado por algum inimigo, diante de uma luta iminente. Davi era um homem guerreiro, estava sempre envolvido em guerras, e ali naquele momento o seu coração talvez teve medo. Olha os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Clamar ao Senhor, como aqueles discípulos fizeram, recorrer ao Todo-Poderoso, é acreditar a Ele a nossa confiança. Deposite em Deus, em Cristo, a sua esperança, e você será abençoado em nome de Jesus. Caminhando, nós vemos no versículo 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então Jesus, depois de ser acordado abruptamente, né? Alguém já teve essa sensação, né? Está dormindo como um anjo e alguém vem e te acorda com pontapés, porque você está atrasado, ou porque você acorda com humor mais ou menos, né? Você acorda meio... E Jesus aproveitou esse momento para chegar e falar: pô, vocês não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? O que Jesus quis dizer ali? Ele não falaria isso para muitos daquelas multidões que ele pregava, porque talvez o nível de experiência com Cristo não fosse o suficiente para ele cobrar isso.
Mas para aqueles discípulos faz todo sentido Jesus falar isso para aqueles discípulos. Ora, Pedro andou sobre as águas com Jesus. Nós vemos os discípulos perto de Jesus, curando enfermos, ressuscitando mortos. Lázaro, aquela menina que ele mandou levantar, a sogra de Pedro e tantos outros milagres. De acordo com o nível de intimidade e conhecimento de Deus, certos medos não têm o menor sentido, certos medos não fazem o menor sentido. Então aqueles discípulos foram exortados por Jesus, porque eles já tinham visto mortos ressuscitarem, tinham visto a face de Jesus se transfigurar, e diante dele apareceu Elias e Moisés na glória conversando com ele. Que experiência muito louca essa! Diante de tudo isso, como que eles poderiam achar que morreriam sem que Jesus os livrasse? É isso que Jesus está falando. Como que sim? Vocês não têm fé? Vocês estão comigo? Está comigo, está com Deus. Ele poderia falar isso mesmo, né? Jesus, de fato, era o único que poderia ter dito essas palavras. Eles tinham visto, inclusive, Jesus alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Não tinha sentido nenhum para eles estarem apavorados daquele jeito. Nos ensina então, Jesus, que alguns medos, para quem tem um relacionamento profundo com Deus, não tem o menor sentido. Outra coisa é que o pavor tira o foco em Jesus. Mais uma coisa, o medo é um sentimento comum em todo ser humano. Não há ser humano que não tenha medo. Quando o ser humano perde o medo, é algo perigoso. O medo nos protege. Excesso de autoconfiança na praia, por exemplo, vai fazer você se afogar. Achar que você domina os 7 mares, como muitos que surfam acabam, às vezes, sendo levados por uma correnteza, ou um velejador experiente, talvez possa, se não tiver cuidado, perder o seu medo, talvez possa se afundar. Não é desse medo que nós estamos falando. Não é do medo que te protege, mas é o pavor. É um medo descontrolado. O pavor é um medo que nos acovarda, nos faz perder ou ver o problema maior do que ele realmente é. Tira a nossa confiança. O pavor tira a nossa confiança em Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos, porque era inadmissível que eles poderiam sofrer algum mal estando ao lado dele. E a última coisa que nós aprendemos aqui, com essa fala dura de Jesus, é que Jesus, exortando eles, poxa, vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Não foi uma repreensão solta ao vento. Foi porque o Senhor Jesus desejava que a fé deles fosse aumentada. O Senhor não nos repreende sem um motivo. O Senhor deseja que a nossa fé seja aumentada. E para a nossa fé ser aumentada, muitas vezes nós passamos pela tempestade, pelo deserto, pela dificuldade, pela luta, pelo abandono das pessoas, muitas vezes. Enfim, são diversos fatores que nos fazem depender mais de Deus. E quanto menos nós aprendemos diante dessas dificuldades, mais dificuldades nós passamos até que aprendamos. Então, querido, se você está sendo chamado pelo amor ao aprisco, para junto das ovelhas do bom pastor, não endureça o seu coração. Fenômenos naturais, a compreensão deles talvez fosse limitada ao físico humano, até a vida humana, mas nossa, um vento, uma tempestade, é uma coisa que ninguém controla. Lê do engano daqueles discípulos, e que nós também possamos entregar nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, todas as nossas ansiedades, toda a nossa vida, tudo aquilo que nos aflige, toda essa tempestade que você está passando. Você não precisa passar isso sozinho, meu irmão. Jesus está com você no seu barco. Amém? Isso é suficiente para que você não se afogue. Aprenda com a tempestade. Aprendamos com a tempestade. E além disso, temos uns aos outros.
Em nome de Jesus, que não devemos julgar uns aos outros, devemos nos abraçar, dar as nossas mãos, porque somos irmãos, pelo sangue de Cristo que nos salva. Então, queridos, nessa noite já estamos concluindo. O Senhor Jesus nos convida a desenvolver a nossa fé diante das dificuldades. Ele quer aumentar a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que também sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Agradamos a Deus quando cremos sem ver, quando nós superamos a limitação dos nossos olhos humanos e começamos a ver espiritualmente. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Vamos ter um tempo de oração, agradecer a Deus por essa palavra e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que está registrada, Senhor, nas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que essa história chegasse até os nossos dias, para que aprendamos hoje que o Senhor tem todo o poder, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, amigos visitantes, enfim, Senhor, todas as pessoas que aqui estão. Colocamos diante de Ti a nossa vida também, Senhor. Senhor, sonda o nosso coração, se há algum pavor, se há algum medo, se estamos passando por tempestades e talvez não estejamos enxergando o Senhor no nosso barco. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos. Queremos Te ver, queremos Te contemplar e saber que é do Senhor que vem o socorro, o milagre, a provisão. Em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, Senhor, nos ensinando cada dia, Senhor, a depender mais do Senhor. Pedimos perdão muitas vezes pela nossa negligência, Senhor, em ter um tempo mais profundo de oração, a termos uma devocional mais aprofundada. Muitas vezes o nosso tempo tem nos corroído, muitas vezes como igreja não nos reunimos também como deveríamos. Senhor, nos perdoe, Senhor. Mas cremos que o Senhor está nos chamando novamente para junto de Ti, Senhor, que possamos enxergar essas verdades. E se durante essa semana nós nos afastarmos, nós desviarmos os nossos olhos, nos mostra, Senhor, com fatos concretos, nos mostra e nos faça retornar sempre, Senhor, porque sabemos que os Teus braços estarão sempre abertos. O Senhor se importa se nós morrermos. O Senhor se importa conosco na tempestade. Não queremos ser como esses discípulos que acordaram o Senhor abruptamente, imaginando talvez que eles fossem morrer. Pedimos perdão pelas nossas desconfianças e nós retornamos mais uma vez para o centro da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.